Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula de ciências e o assunto ciclo vital e necessidade dos seres vivos. Antes, assistam características dos seres vivos, ciclo da vida. Bom, ciclo vital a gente já viu, a gente já estudou, certo? É aquilo que todo ser vivo, se é animal, se é planta, todo ser vivo passa. O que acontece com todo ser vivo? Primeiro, ele nasce, ele cresce, se desenvolve, pode se reproduzir, envelhece e morre, tá? E é claro que não só acontece isso, mas também tem necessidades, que a gente vai ver já já, como beber água, se alimentar e respirar. Tá bom? Todo ser vivo tem a sua necessidade aí e passa por esse ciclo. Bom, e aqui no caso, a gente inicia com um poema. Então, lembrando, gente, o que é poema? Poema é o gênero textual, certo? Ele pode ser em prosa ou em verso. Aqui ele está em verso. E tem por objetivo expressar uma ideia, um sentimento, de maneira criativa, inclusive. E também muito subjetiva até, quer dizer, é uma coisa que é da pessoa que escreve e vai ser uma coisa que é de quem lê. E isso que é interessante, cada um vai ler e vai entender de um jeito, vai sentir de um jeito. Então, o poema ele é muito subjetivo, depende muito de cada um, tanto para escrever quanto para entender. Tá? E até mesmo para poder interpretar, cada um interpreta de um jeito, lê, recita de um jeito. E isso pode dar também uma certa diferença no sentido. Bom, e esse poema fala sobre o quê? Sobre o que acontece com todo ser vivo, de uma maneira leve e bonita, mas muito triste, certo? Que é o falecimento de um ser vivo, ou, no nosso caso, de alguém. Infelizmente, ou felizmente, depende de como cada um entende, tem as religiões aí, cada um entende de um jeito, né? As pessoas falecem, faz parte da vida. Então, tem gente que acredita que a vida não acaba aí, ela continua. Então não é um fim, é só mais um momento da caminhada de cada um. E isso traz muito conforto, né? A saudade é forte, mesmo que todo mundo entenda que a pessoa seguiu o caminho dela e por aí vai, e talvez até tenha ido para um lugar melhor, enfim, depende de cada um aí, mas fica a falta aqui com a gente sente saudade, e às vezes a saudade é forte que ela até dói. E nesse momento de pandemia, dói mais ainda, né? Quanta gente que se despediu antes da hora. Então ninguém quer ver alguém partir, uma pessoa querida partir. É muito doloroso ver partir, principalmente quando é tão logo, né? E talvez a gente sempre vai entender que vai ser tão logo. Mas esse dia chega. Chega e a gente precisa aprender a conviver com isso. Não tem outro jeito. É fato, né? Difícil, é fato e acontece com todos. Todos irão morrer um dia. A gente só torce para que todos vivam bem, com muita saúde, né? Realizem muitas coisas boas aí, para quando chegar no final da jornada, terem muito se orgulhar, certo? E aí fica mais leve, porque a vida valeu a pena, não é? Vamos lá?
Se um dia eu for embora, de Ana Gobel. Se um dia eu for embora, deixe a janela aberta para eu te visitar, de noite ou de dia, vestida de brisa, das ondas do mar ou de estrelas. Eu venho te visitar no arco-íris e estarei perto de você na solidão e na alegria. E se você me regar com lembranças, um perfume de flores te acompanhará pelo caminho. Se um dia eu for embora, venho te visitar, sempre, de muitas maneiras. Não é? Então é sempre muito bom a gente ter boas recordações, né, para retomar. E aí, retomando um pouco a aula de história, como ter coisas das pessoas que partiram, nos ajuda a lembrar, né? Fica tão mais forte. Eu vou olhar uma foto, olhar um objeto, uma coisa querida da pessoa, uma roupa, um cheiro, um lugar, não é? Muito bem. A vida é feita de partidas e chegadas. É isso. É essa aventura nossa. Os animais e as plantas são exemplos de seres vivos. Os seres vivos têm um ciclo de vida. Nasce, cresce, desenvolve, pode se reproduzir, envelhece e morre. E necessidades, como se alimentar e respirar. Vamos acrescentar aqui, né? Se alimentar, beber água e respirar. Gente, para existir vida, pelo menos aqui no nosso planeta, se acabar a água, acaba a vida. Se acabar o ar, o oxigênio no caso, e o gás carbônico, acaba a vida. E que não está aqui, mas que eu já falei, que é super importante, a luz do sol. Tá? Durante a vida, os seres vivos podem dar origem a outros seres vivos semelhantes. É o que chamamos de reprodução. Então, os filhotes, né, se for os animais, né, ou os brotos da planta, enfim. Veja dois exemplos de ciclo de vida. Ciclo de vida do porco. Ele nasce, cresce, se desenvolve até ficar adulto. Depois envelhece e morre. Pode viver cerca de 12 anos. Ao longo de sua vida, o porco pode se reproduzir. Nascem até 12 filhotes por gestação, por gravidez. Então tá lá, ó. Nasceu o filhotinho, jovem, fica adulto, pode se reproduzir, no caso as fêmeas, né, que estão com os filhotes, e envelhece e morre. E morre pode ser de velhice, pode ser porque de fato foi abreviado por algum acidente, né, ou foi retirada a vida. No caso de porcos, isso, a velhice dificilmente acontece, né, porque as pessoas se alimentam de porcos, então depois de um tempo eles vão para o matadouro para virarem alimento, não é? Laranjeira. A semente demora 2 semanas para germinar. A planta pode chegar a 8 metros de altura e demora 5 anos para se reproduzir. A laranjeira mais antiga que se conhece tem mais de 130 anos. Ao morrer, a planta inteira seca. Então, você pode, até mesmo se tiver uma semente de laranja, você pode plantar em casa, numa terra, ou às vezes até dá certo, né, no algodão com água, que você vai ver aqui, ó, vai sair um brotinho dela. Olha lá, semente germinando. E ela cresce, quando ela fica adulta, é quando ela pode se reproduzir, então vai dar flores, e ela precisa dessas flores para ter os frutos. E dentro dos frutos vão estar as sementes, ou a semente, que vai cair no chão. Olha lá, já tem uma até aqui no chão, ó.
vai ser espalhada, vai ter animal que vai comer, vai levar para longe. Às vezes vai comer a semente, mas depois vai expelir a semente quando for defecar. Defecar, professor, o que é isso? É fazer o famoso 2 aí, não é verdade? Hã? Fazer cocô, como todo animal faz, certo? E o que é o cocô? O que é o xixi? É tudo que o corpo não precisa. Então, é o nosso lixo. Aí joga para fora. Na tua casa você não joga coisa fora? Embalar de produto, resto de comida, é o que vocês não precisam. O corpo também funciona assim. Joga para fora o que não precisa. E aí joga para fora e de repente a semente está inteira e nasce outra planta. E aí, tá lá, começa tudo de novo. E chega um momento que morre aqui, né? O que acontece quando morre, professor? Ah, vai voltar para a natureza. Então essa madeira, ou aqui ó, a carne, osso, pelo e por aí vai ser quebrada em pedacinhos menores por bactérias que vão quebrando, comendo, se alimentando e jogando de volta para a natureza os pedacinhos. E aí, esses pedacinhos vão ser usados para criar uma nova vida, no caso planta. Você tá vendo que planta puxa da terra, ó? É, então, seres vivos que já morreram, partes vai aqui para a terra, a raiz pega, usa, e aí vem outro ser vivo que vai se alimentar dessa planta. Então não pegou da terra, mas através da planta pegou de volta isso, né? Muito bem, vamos lá para o exercício. Numere as imagens de acordo com a ordem do ciclo de vida. Então você vai colocar número 1, em qual quadrinho, qual que acontece primeiro, depois o 2, o 3 e o 4. Quem for fazer no caderno, pode colocar o número 1 e até descrever o que é, né? Em vez de colocar o número, né? A ordem, né? Tá? Necessidade dos seres vivos. Os animais, as plantas, precisam de água para sobreviver. As plantas podem produzir seu próprio alimento. Já os animais precisam se alimentar de outros animais ou de plantas. Alguns seres vivos se locomovem para ir em busca de alimento, água e de parceiros para a reprodução. As plantas não se locomovem. Para respirar, animais e plantas precisam de gás oxigênio, que está presente no ar ou dissolvido na água. E as plantas também usam gás carbônico. Arara canindé atinge 85 centímetros de comprimento. Bom, primeira coisa importante, precisa de água, né? Plantas e animais precisam de água e tem até aqueles que vivem na água, certo? Como a gente já viu. As plantas, elas não saem do lugar. E elas podem se dar ao luxo de não sair do lugar. Por quê? Elas produzem seu próprio alimento. Não precisa buscar. Aí de onde que vem o alimento da planta? Da luz do sol e da terra. Certo? Ah, entendi, professor. Então, por isso que é importante até adubar a terra. Se tiver mais alimento para a planta, ela se desenvolve melhor. Dá mais frutas, se for uma planta de frutas. Nem toda planta dá fruta, nem toda planta dá flor, nem toda planta tem semente. Como assim, professor? A planta ela tem várias maneiras de se reproduzir, de ter outra planta. Cada planta é de um jeito. Os animais também. Os mamíferos, que somos nós, mamífero, professor? Os animais que mamam, né? Nós mamamos. Né? O bebê não precisa do leite da mãe. E se a mãe não tiver leite, aí precisa de um tipo de leite especial. Mas precisa. Porco precisa, cachorro, gato, rato. Precisa. E é gerado na barriga da mãe, né? Na barriga da mãe.
no útero da mãe, no ventre da mãe, né? Agora, outros animais vai ser um pouco diferente, é aqueles que vão botar ovo. Olha lá, ó. Como no caso de aves. Aves, répteis, certo? Então, crocodilo bota ovo, tartaruga bota ovo, não é? E vocês vão estudar isso depois, por que que é assim e qual que é a vantagem e desvantagem de cada coisa. Muito bem. E para se reproduzir, a planta também não precisa sair do lugar. Mas as plantas que têm flores precisam de agentes polinizadores, que a gente vai estudar mais para frente, que são aqueles responsáveis por ajudar a planta a se reproduzir, como no caso de chuva, vento, insetos e até pássaros, porque às vezes ela precisa que leve de uma flor para outra, ou de outra árvore, o pólen, certo? Que é o que vai ajudar, que é o que vai fazer acontecer a reprodução. Então gruda no inseto, ele leva, o vento leva, e por aí vai. Por isso que ela não precisa sair. Tem outras que vão nascendo por brotamento. Dela vai nascendo outra grudada nela. Tá? Cada uma é de um jeito. Bom, marque com, aqui ó, um tique, ou se quiser com X, que é mais fácil, as características que identificam a arara canindé como um ser vivo. Então, as características, está no plural. As características. Então, se a alternativa é o que indica que é de um ser vivo, que todo ser vivo tem que ter isso para ser vivo, você vai ticar. Ela pesa 1 kg aproximadamente. Aí você vai pensar, você pode até pensar, ela pesa, ela pode pesar? Pode. Mas é isso que faz, é o peso que faz ela ser um ser vivo ou não? Aí você tem que pensar. Ela precisa beber água. Ser vivo precisa beber água? Ela se alimenta de frutas, sementes e insetos. Ser vivo precisa se alimentar? Ela tem de 2 a 3 filhotes por vez que nascem de ovos. Ser vivo pode se reproduzir? Ela tem cores fortes. Ser vivo depende de cor? Precisa ter cor? Todo ser vivo precisa ter cor forte para ser vivo? Não é? Certo? Bom, uma aula relativamente simples, né, curta, mas muito importante. E importante, inclusive, por conta do assunto que a criança precisa ir aprendendo a lidar. E até adulto tem dificuldade de lidar, não é assunto fácil, tá? Que é o fato do falecimento. Que isso é uma certeza que todos podem ter na vida. Que todos um dia vão partir. Tá bom? Bom não é, né? Mas é isso, gente. É assim que funciona o mecanismo da vida. Tá? Bom, lembrando, antes de enviar foto da aula, manda uma mensagem com a data da aula, disciplina. Mande uma por aula, não uma para todas as aulas da semana, por favor. Depois só do cabeçalho, para depois mandar as fotos. Tá bom? Quem for fazer no caderno, de preferência copie as perguntas. Tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Nos encontramos numa próxima aula. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.